Olá, meu nome é Giovanni Souza e hoje eu vou dar aula para vocês de Química, abordando sobre o tópico Tabela Periódica dos Elementos. Nessa aula, eu vou explicar como podemos interpretar a tabela periódica. Isto aqui é a tabela periódica. A principal função da tabela periódica é apresentar todos os elementos químicos conhecidos pela humanidade organizados na ordem de número de prótons. A tabela periódica apresenta 118 elementos químicos diferentes. Elemento químico é a substância que aparece representada nos quadrinhos. Ela representa um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, sendo número atômico sinônimo de número de prótons. Esse conjunto de átomos pode ser representado pela unidade mol, mas isso é um assunto para outra aula. Cada elemento químico possui suas próprias características, sendo essas 4 as principais. Essas 4 ao meu lado. Massa atômica, número atômico, que é o número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Toda tabela deve apresentar, em cada quadradinho, informações como sigla da substância, nome completo, número atômico e massa atômica. Mas algumas tabelas podem apresentar informações adicionais, tanto que nessa tabela nós ainda encontramos o número da eletronegatividade, densidade, camadas eletrônicas, ponto de fusão e ponto de ebulição. Para compreendermos a organização da tabela, devemos ter conhecimento sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que se relaciona com estudos referentes ao orbital atômico e às camadas eletrônicas. E para facilitar a localização dos elementos na tabela, a tabela se divide em 7 períodos, que podem ser visualizados na horizontal, e se divide em 18 famílias, que podem ser visualizadas na vertical. Mas enfim, retornando aos elementos químicos, os elementos podem ser classificados como metais, semimetais, ametais e gases nobres. O hidrogênio é uma exceção, visto que ele não possui nenhuma classificação. Cada elemento possui sua própria peculiaridade, ou seja, sua própria identidade, sendo ele destacado como elemento representativo, que seria o alcalino, alcalino terroso, calcogênio, halogênio e gás nobre, ou sendo ele elemento de transição, que fazem parte dos grupos B. Por exemplo, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Esses elementos podem ser encontrados no estado físico sólido, líquido ou gasoso. Os elementos que podem ser encontrados no meio ambiente são considerados naturais. Os elementos que não podem ser encontrados no meio ambiente são considerados artificiais, ou seja, sintetizados em laboratório. A partir da compreensão da tabela periódica e das suas propriedades periódicas, podemos adquirir muito conhecimento sobre o raio atômico, o volume atômico, potencial de ionização, densidade, eletronegatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, caráter metálico, afinidade eletrônica, caráter ácido-base, entre muitas outras informações. Informações que, infelizmente, não poderão ser abordadas nessa aula, porque não temos tempo suficiente para isso. Mas enfim, foi isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima!